Durante o jantar, meu avô perguntou: "Gostou do carro que te dei de presente no ano passado?" Respondi que não havia recebido nenhum carro. Depois meus pais ficaram sem reação. E a verdade veio à tona. Meu nome é Diego, tenho 23 anos, e desde que me lembro, sempre fui o filho que ninguém queria por perto. Não é uma dessas histórias dramáticas de abandono ou violência doméstica, é pior. É a história de uma família que simplesmente decidiu que eu não importava o suficiente. Meus pais, Carmen e Roberto, sempre foram muito claros sobre quem era o favorito. Minha irmã Paloma, 2 anos mais nova, era a princesa da casa. Ela recebia os melhores brinquedos no Natal, ela recebia roupas de marca, ela ouvia palavras de incentivo quando tirava notas medianas na escola. Eu, por outro lado, podia chegar em casa com um certificado de primeiro lugar em Olimpíadas de Matemática e receber apenas um, que bom, mas não se ache grande coisa por isso. Cresci acostumado às comparações. Olha como a Paloma é carinhosa, dizia minha mãe quando eu tentava demonstrar afeto. Vê como ela é espontânea e divertida, completava meu pai quando eu tentava contar alguma piada ou história interessante. Era como se eu fosse um rascunho mal feito da pessoa que realmente queriam como filho. Quando terminei o ensino médio com média 9,2 e fui aceito em 3 universidades diferentes, meus pais mal levantaram os olhos da televisão. A universidade é muito cara, Diego, disse minha mãe sem nem me olhar. Além disso, a Paloma vai precisar de apoio quando chegar a vez dela. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Aos 18 anos, enquanto minha irmã recebia um notebook novo para se preparar para o vestibular, eu comecei a trabalhar numa loja de eletrônicos no shopping da cidade. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas pagava o suficiente para eu me manter. Organizava produtos, atendia clientes e às vezes até conseguia fazer algumas vendas boas que me davam uma comissão extra. O trabalho era cansativo, especialmente nos fins de semana, quando o shopping ficava lotado. Chegava em casa com os pés doloridos e as mãos ressecadas de tanto manusear produtos, mas havia certa dignidade nisso. Estava construindo algo por conta própria, sem depender de ninguém. Enquanto isso, Paloma continuava vivendo como uma princesa. Aos 20 anos nunca havia trabalhado nem um só dia. Passava as tardes na academia, saía com as amigas para almoçar em restaurantes caros e sempre tinha dinheiro para comprar o que quisesse. Meus pais justificavam dizendo que ela estava se preparando para o mercado de trabalho e que ainda era muito nova para se preocupar com essas coisas. O que me intrigava era de onde vinha tanto dinheiro. Meu pai trabalhava como contador numa empresa pequena e minha mãe dava aulas particulares de inglês algumas vezes por semana. Não parecia suficiente para custear o estilo de vida que levavam, especialmente considerando todos os gastos da Paloma. A resposta veio quando eu tinha 19 anos. Meu avô paterno, Esteban, ligou para conversar comigo. Ele sempre foi diferente dos meus pais. Quando eu era criança, me levava para pescar no rio que passava perto da casa dele, me ensinava a consertar bicicletas na garagem e sempre me escutava com atenção quando eu falava sobre meus sonhos e planos. Diego, meu menino, disse naquela ligação, vou me mudar para Portugal. Consegui uma boa oportunidade de trabalho lá e acho que vai ser bom para mim começar de novo. Fiquei triste, mas entendia. Havia enviuvado há 2 anos e talvez precisasse realmente de uma mudança de ares. Mas não se preocupe, continuou. Sempre vou cuidar da família de lá. Todo mês vou mandar dinheiro para ajudá-los. Quero que você possa estudar, que tenha as oportunidades que merece. Depois que ele se mudou, as coisas em casa melhoraram visivelmente. Meus pais pararam de reclamar tanto das contas. Paloma começou a aparecer com roupas ainda mais caras. E até fizeram uma reforma na cozinha. Quando perguntei sobre o dinheiro do avô Esteban, minha mãe disse que ele mandava uma quantia todo mês para ajudar com os gastos gerais da casa. Não questionei muito. Afinal, eu tinha meu trabalho e conseguia me virar sozinho. Mas às vezes me perguntava se parte desse dinheiro não deveria ser direcionado para mim, já que o avô havia mencionado especificamente meus estudos. O contato com meu avô se tornou esporádico. Ligava de vez em quando, sempre perguntando como eu estava, se estava conseguindo estudar, se precisava de alguma coisa. Eu sempre dizia que estava tudo bem, que estava trabalhando e me virando sozinho. Ele parecia orgulhoso, mas também preocupado. Sempre foi uma criança especial, Diego, me dizia. Tem um bom coração e uma determinação que poucos têm. Não deixe ninguém te fazer sentir que você não vale nada. Essas palavras me sustentavam nos dias difíceis, quando chegava cansado do trabalho e ouvia minha família fazendo comentários sobre meu trabalho medíocre ou sobre como eu não tinha ambição. Pelo menos uma pessoa no mundo acreditava em mim. No meu aniversário de 23 anos, para minha surpresa, encontrei um bolo pequeno na mesa da cozinha quando cheguei do trabalho. Não era grande coisa, desses de supermercado com cobertura artificial, mas estava lá. Meus pais e Paloma cantaram parabéns com o mesmo entusiasmo de quem está cumprindo uma obrigação chata. É do avô Esteban, explicou minha mãe. Ele pediu para organizarmos algo para você. Me emocionei. Mesmo de longe, meu avô se lembrava de mim. Era mais do que minha própria família costumava fazer. Comemos o bolo em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, e depois cada um voltou às suas atividades normais. Mas nas semanas seguintes notei mudanças estranhas. Meus pais começaram a se exibir ainda mais. Minha mãe apareceu com uma bolsa de couro que custava mais que meu salário mensal. Meu pai comprou um relógio que eu havia visto numa vitrine do shopping por um preço absurdo. E Paloma, Paloma estava insuportável com suas roupas de grife e tênis que custavam uma fortuna. Um dia, ouvi minha mãe ao telefone falando sobre uma viagem que estavam planejando. Vamos ser só nós 3, dizia. Uma escapadinha para relaxar na praia. Já está tudo reservado. Quando soube da viagem, não fui convidado. Não tem espaço para 4 pessoas no quarto, explicou meu pai. E você tem que trabalhar mesmo, não é? Passaram uma semana inteira num resort 5 estrelas, postando fotos no Instagram de comidas caras, drinks coloridos e momentos de família feliz. Eu fiquei em casa, trabalhando meus turnos normais e perguntando de onde estava saindo tanto dinheiro extra. Será que o avô Esteban estava mandando mais dinheiro? Talvez tivesse conseguido um emprego melhor em Portugal ou recebido alguma herança. Tentei não pensar muito nisso, mas a curiosidade me corroía. O ano passou devagar. Minha rotina continuou igual. Trabalho, casa, trabalho, casa. Às vezes saía com alguns colegas para tomar uma cerveja, mas no geral minha vida social era limitada. Não tinha dinheiro para os programas caros que minha família fazia e meio que me acostumei com a solidão. Paloma continuou sem trabalhar, vivendo sua vida de princesa. Meus pais continuaram me tratando como se eu fosse um peso para a família. E eu continuei me esforçando para provar que valia alguma coisa, embora ninguém parecesse notar. Quando se aproximava meu aniversário de 24 anos, não esperava nada especial. Talvez outro bolo barato, talvez nem isso. Mas então, 3 dias antes da data, meu telefone tocou. Diego, meu menino, como você está? Era a voz calorosa do avô Esteban que eu não ouvia há meses. Vô, que surpresa! Estou bem, trabalhando muito. Excelente, excelente. Escuta, tenho novidades para você. Vou voltar ao Brasil na próxima semana. Quero estar aí para seu aniversário. Meu coração disparou. Há 3 anos não via meu avô, e agora ele voltava especialmente por mim. Vamos jantar no melhor restaurante da cidade, continuou. Convide seus pais e a Paloma. Será uma celebração em família. Desliguei o telefone com um sorriso que não aparecia no meu rosto há muito tempo. Finalmente, alguém que realmente se importava comigo estaria aqui. Mal podia esperar para ver o avô Esteban de novo. Quando contei para minha família sobre a visita, a reação foi estranha. Meus pais trocaram olhares nervosos e Paloma ficou mais calada que o normal. Que bom,
disse minha mãe, mas sua voz soava forçada. Vai ser bom ver o avô Esteban de novo. Não entendi por que pareciam tão desconfortáveis. Afinal, era o avô Esteban quem estava bancando o estilo de vida deles. Não deveriam estar ansiosos para vê-lo? Mas não pensei muito nisso. Estava ocupado demais imaginando como seria me reencontrar com a única pessoa que sempre acreditou em mim. O dia finalmente chegou. Meu avô Esteban apareceu na porta de casa no meio da tarde, com aquele sorriso largo que eu lembrava da minha infância. Estava mais magro, o cabelo mais grisalho, mas tinha a mesma energia contagiante de sempre. Meu menino, disse me envolvendo num abraço forte. Como você cresceu? É um homem feito. Senti uma emoção que não experimentava há anos. Ali estava alguém que genuinamente ficava feliz em me ver, que me abraçava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Meus pais cumprimentaram o avô Esteban com sorrisos forçados, e Paloma mal levantou os olhos do celular. Vamos, família, disse meu avô, batendo palmas. Hoje é dia de comemoração. Reservei mesa no Terraço do Vale. Meus olhos se arregalaram. O Terraço do Vale era o restaurante mais elegante da cidade. O tipo de lugar onde os pratos custavam mais do que eu ganhava num dia de trabalho. Durante o trajeto para o restaurante, meu avô não parava de me fazer perguntas. Queria saber como estava o trabalho, se eu era feliz, que planos tinha para o futuro. Era a primeira vez em anos que alguém demonstrava interesse genuíno pela minha vida. Estou muito orgulhoso de você, Diego, disse pondo a mão no meu ombro. Trabalhar duro desde os 18 anos, se manter sozinho, isso mostra caráter. Do banco de trás, ouvi Paloma murmurar. Trabalhar no shopping não é grande coisa. Meu pai deu uma risadinha, e minha mãe suspirou como se estivesse aborrecida. O restaurante era ainda mais elegante do que eu imaginava. Garçons com um uniforme impecável, mesas com toalhas de linho, taças de cristal que brilhavam sob a luz das velas. Me senti deslocado com minha camisa simples e calça jeans, mas meu avô me tranquilizou. Você está perfeito, meu menino. A verdadeira elegância vem de dentro. O jantar foi uma experiência surreal. A comida era incrível, cada prato uma obra de arte. Meu avô pediu vinho caro e fez questão de me incluir em todos os brindes. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente celebrado. Mas minha família estava estranha. Meus pais falavam pouco e sempre pareciam nervosos quando meu avô me dirigia alguma pergunta. Paloma estava no celular o tempo todo, claramente entediada. Quando tentavam conversar, sempre acabavam fazendo comentários depreciativos sobre mim. Mais um ano no shopping, né, Diego? Disse Paloma com aquele tom de superioridade que eu conhecia bem. Quando você vai conseguir um emprego de verdade? Minha mãe riu. Pois é, na sua idade deveria ter mais ambição. Senti o rosto esquentar de raiva e vergonha, mas meu avô imediatamente saiu em minha defesa. Ambição? Este menino trabalha desde os 18 anos. Enquanto outros da idade dele estão gastando o dinheiro dos pais, ele está construindo sua independência. Isso é muito mais que ambição, é dignidade. O desconforto na mesa foi palpável. Meus pais baixaram os olhos, e Paloma finalmente guardou o celular. Chegou a sobremesa. Um tiramisu delicioso que custava mais que meu almoço de uma semana. Foi então que meu avô me olhou com aquele sorriso carinhoso e fez a pergunta que mudou tudo. A propósito, Diego, me conta, como foi o presente que te mandei no ano passado? Fiquei confuso por um momento. O presente? Sim, o presente de aniversário. Gostou? Pensei no bolo barato que meus pais haviam comprado. Ah, sim, obrigado pelo bolo, vô. Foi muito gentil da sua parte. O sorriso do meu avô desapareceu, franzindo a testa, como se algo não estivesse batendo. Bolo? Que bolo? O bolo que você pediu pra comprarem pro meu aniversário. Expliquei, começando a sentir um frio no estômago. Diego, eu não pedi pra comprarem bolo nenhum, disse, olhando diretamente para meus pais. Que história é essa? Minha mãe tentou intervir. Pai, talvez tenha havido um mal-entendido. Não, disse meu avô, levantando a mão. Nada de mal-entendido. Diego, você não recebeu o carro que eu te mandei? O mundo parou. Carro? Que carro? O Civic vermelho que comprei e mandei entregar na sua casa no dia do seu aniversário. Um carro 0 km, com todos os documentos no seu nome. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Eu não recebi carro nenhum, vô. Só o bolo. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Meus pais estavam pálidos, e Paloma havia parado de respirar. Meu avô olhou para cada um deles, e vi sua expressão mudar de confusão para uma fúria fria que jamais havia visto nele. Onde? Disse, pronunciando cada palavra com uma calma perigosa. Está o carro que comprei para meu neto? Meus pais começaram a gaguejar, tentando inventar desculpas. Minha mãe falou algo sobre problemas na entrega. Meu pai culpou a transportadora. Mas meu avô não era bobo. Havia construído uma empresa do zero. Sabia quando estavam mentindo para ele. Quero a verdade, disse, batendo a mão na mesa com tanta força que as taças tremeram. Agora. Todo o restaurante estava olhando para nós. Outros clientes sussurravam entre si, apontando discretamente para nossa mesa. Mas eu não me importava. Estava em choque total. Um carro? Meu avô havia me dado um carro? Foi minha mãe quem finalmente cedeu. Com a voz trêmula, confessou. Nós vendemos o carro. Venderam! Gritei, sem conseguir me controlar. Venderam meu carro. Precisávamos do dinheiro, disse meu pai, tentando se justificar. As coisas estavam difíceis. E a Paloma estava precisando. A Paloma estava precisando do quê? Explodi. Mais roupas de grife? Mais tênis caros? Mais viagens para resorts? Meu avô estava absolutamente lívido. Pegaram o presente que comprei especificamente para o Diego e venderam para pagar os luxos da Paloma? Não era só para a Paloma. Tentou se defender minha mãe. Era para toda a família. Fizemos aquela viagem, compramos coisas que precisávamos. Mentira! Gritei. Eu não fui na viagem. Nunca vi um centavo desse dinheiro. Gastaram tudo em vocês mesmos. Meu avô se levantou da cadeira. 32 mil reais, disse com a voz cortante. Isso é o que valia o carro. 32 mil reais que economizei trabalhando em Portugal para dar um presente decente ao meu neto. E vocês venderam para comprar futilidades. O valor me deixou ainda mais impactado. 32 mil reais. Mais do que eu ganhava em 2 anos trabalhando no shopping. E eles haviam vendido como se fosse nada. Pai, por favor, deixa eu explicar, tentou minha mãe. Mas meu avô não quis escutar. Não tem explicação, disse. Traíram minha confiança, roubaram do meu neto. E tenho certeza de que essa não é a primeira vez. Ele me olhou com uma expressão de profunda tristeza. Diego, meu menino, preciso te contar uma coisa. Esse carro não foi o único presente que te mandei. Meu coração parou. Como assim? Nos últimos 3 anos, todo mês mandava dinheiro específico para você. Para seus estudos, para suas necessidades, para que tivesse oportunidades. Transferia para seus pais porque confiava que iam te dar. Mas agora entendo que você nunca viu nada disso. Olhei para meus pais com uma mistura de horror e raiva. Quantos anos? Perguntei com a voz rouca. 3 anos, respondeu meu avô. 600 reais por mês, além dos gastos da casa. Dinheiro que era seu por direito. Fiz as contas rapidamente. 600 reais por mês durante 3 anos, mais de 20 mil reais. Somado aos 32 mil do carro, haviam me roubado mais de 50 mil reais. São uns ladrões, disse com uma frieza que me surpreendeu. Ladrões da própria família. Paloma finalmente encontrou sua voz. Diego, não seja dramático. Esse dinheiro ajudou toda a família. Ajudou você. Corrigi. Ajudou a pagar suas roupas, seus tênis, suas saídas. Eu nunca vi um centavo. Trabalhei como um escravo enquanto vocês viviam como reis com o dinheiro que era meu. Meu avô pôs a mão no meu ombro.
Diego, você não vai ficar nem um dia mais nesta casa. Vem comigo para Portugal. Lá você terá as oportunidades que merece. Não pensei duas vezes. Quando? Agora. Hoje mesmo. Vamos buscar suas coisas e vamos para o aeroporto. Meus pais entraram em pânico. Pai, não pode ser sério, disse minha mãe. Ele é nosso filho. Filho? Riu meu avô com amargura. Trataram este menino como um estranho a vida toda. Humilharam, roubaram, desprezaram. E agora querem falar de ser filho? Se virou para mim. A decisão é sua, Diego. Pode ficar aqui e continuar sendo tratado como lixo, ou pode vir comigo e ter a vida que sempre mereceu. Olhei para minha família. Meus pais estavam desesperados, mas não por amor. Tinham medo de perder o dinheiro que meu avô enviava. Paloma parecia em choque, finalmente entendendo que sua vida de princesa poderia estar chegando ao fim. Vou embora, disse, me levantando da mesa. Não tenho mais nada aqui. Meu avô sorriu pela primeira vez desde que a verdade havia sido revelada. Então vamos, meu menino. Sua nova vida começa agora. Quando saímos do restaurante, deixando minha família na mesa com a conta para pagar, senti um alívio que não experimentava há anos. Finalmente, alguém havia visto a verdade. Finalmente, eu tinha uma oportunidade de ser valorizado. Vô, disse enquanto caminhávamos para o carro. Obrigado por acreditar em mim. Sempre acreditei, respondeu. E agora você vai ver como é ter uma família de verdade. A viagem para Portugal foi como um sonho. Meu avô havia comprado passagens de primeira classe, e pela primeira vez na vida me senti verdadeiramente cuidado. Durante o voo, me contou sobre a nova vida que me esperava. Tenho uma empresa de consultoria em Lisboa, explicou. Comecei pequeno, mas cresceu muito nos últimos anos. Você vai trabalhar comigo, aprender um negócio, tem talento para isso, sempre teve. Quando chegamos a Lisboa, me impressionei com a casa dele. Era uma mansão num bairro elegante, com jardins impecáveis e uma vista deslumbrante da cidade. Mas o que mais me chamou a atenção foi a garagem. Escolhe um, disse, apontando para uma fileira de carros esportivos. O que era seu já não está mais, mas qualquer um desses pode ser seu. Havia um BMW azul metálico, um Audi preto reluzente, e no canto, um Porsche vermelho que me deixou sem fôlego. Esse, disse apontando para o Porsche. Boa escolha, riu meu avô. Tem bom gosto. Nos primeiros dias, ainda não conseguia acreditar na mudança. Tinha um quarto maior que a sala da casa dos meus pais. Um closet cheio de roupas que meu avô havia mandado comprar e, mais importante, tinha respeito. Meu avô me consultava sobre decisões da empresa, valorizava minhas opiniões, me tratava como um igual. O trabalho na consultoria era desafiador, mas gratificante. Lidava com clientes importantes, fazia análises complexas e sentia que finalmente estava usando meu potencial. Meu salário era 10 vezes maior do que ganhava no shopping e, pela primeira vez na vida, tinha dinheiro para fazer o que quisesse. Mas o mais importante era a sensação de pertencimento. Meu avô me apresentava aos amigos como meu neto, o futuro da empresa. Estava orgulhoso de mim, e isso fazia toda a diferença. Durante os primeiros meses, meu telefone tocava constantemente. Eram ligações do Brasil, dos meus pais e da Paloma. Eu ignorava todas. Não tinha nada para falar com eles. Haviam me roubado, me humilhado, me tratado como lixo durante anos. Agora que não tinham mais o dinheiro do meu avô, queriam conversar. Meu avô me contou que havia cortado todo o apoio financeiro no dia seguinte à nossa partida. Eles fizeram a cama deles, disse. Agora que durmam nela. 6 meses depois, a curiosidade finalmente venceu. Uma noite, depois de um dia particularmente bom no trabalho, decidi atender uma das ligações. Era minha mãe. Diego, graças a Deus. Você está bem? Estávamos preocupados. Quase ri. Preocupados? O que vocês querem? Queremos conversar, filho. Você é a nossa família, faz falta aqui. Família. Repeti a palavra como se fosse venenosa. Onde estava essa família quando eu precisava? Onde estava quando venderam meu carro para pagar a vida de princesa da Paloma? Diego, por favor. Deixa eu explicar. Estamos passando por dificuldades. Sem o dinheiro do seu avô, as coisas ficaram muito difíceis. Vão nos despejar na próxima semana. Agora sim, eu ri. E isso tem o que a ver comigo? Você é nosso filho. Tem obrigação de nos ajudar. Obrigação? Que obrigação eu tenho com vocês? Me trataram como lixo a vida toda. Agora querem que eu seja o filho bonzinho que ajuda a família? Ouvi minha mãe começar a chorar. Por favor, Diego. Sabemos que erramos, mas somos sua família. Não pode nos deixar na rua. Vocês me deixaram na rua emocionalmente a vida toda, respondi. Agora experimentem como é literalmente. Meu pai pegou o telefone. Diego, para com essa ingratidão. Depois de tudo que fizemos por você, tudo que fizeram por mim, explodi. Me roubaram mais de 50 mil reais, venderam meu carro, me humilharam, me trataram como se eu fosse um estorvo. E agora vem falar de ingratidão? Te criamos, te demos uma casa, comida. Me deram o mínimo obrigatório enquanto davam o máximo para a Paloma. Não venham me cobrar gratidão agora. Ouvi uma terceira voz. Era a Paloma. Diego, você está sendo dramático. Não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim? Quase gritei. Gastaram o dinheiro que era meu em roupas de grife para você. Foram viajar e me deixaram de fora. Zombaram de mim todos os dias. Mas agora você tem uma vida boa. Não precisa ficar rancoroso. Tenho uma vida boa apesar de vocês. Não graças a vocês. E sabe mais? Estou feliz sabendo que vocês estão na miséria. Finalmente estão pagando pelo que fizeram. Minha mãe voltou ao telefone, soluçando. Por favor, Diego. Somos sua família. Não pode nos abandonar assim. Vocês me abandonaram primeiro, respondi. A diferença é que agora eu tenho escolha. E escolho não ter nada a ver com vocês. Mas somos seus pais. Pais de verdade não fazem o que vocês fizeram. Pais de verdade não roubam dos filhos. Pais de verdade não humilham os filhos para elevar outros. Houve um silêncio longo. Então minha mãe disse. E se pedirmos perdão? O perdão não devolve os anos de humilhação. O perdão não devolve o dinheiro que roubaram. O perdão não apaga a dor que causaram. Então vai nos deixar na rua? Não sou eu quem está deixando vocês na rua. Foram as próprias decisões de vocês que os levaram a isso. Poderiam ter usado o dinheiro do vô com responsabilidade, poderiam ter me incluído na família, poderiam ter me tratado com respeito. Mas escolheram me humilhar e roubar. Agora lidem com as consequências. Meu pai tentou uma última cartada. E a Paloma? Ela não tem culpa de nada disso. Não tem culpa? Ri com desdém. Ela participou de cada humilhação. Riu de mim, me chamou de fracassado, aproveitou cada centavo do dinheiro que era meu. Ela é tão culpada quanto vocês. Mas ela é sua irmã. Irmã é quem fica do seu lado, quem te apoia. A Paloma nunca foi minha irmã. Foi só uma estranha que dividia a mesma casa. Ouvi Paloma gritar no fundo. Eu sempre te odiei mesmo. Sempre foi um peso nesta família. Perfeito, disse calmamente. Finalmente a verdade. Obrigado por confirmar tudo que sempre soube. Minha mãe voltou ao telefone, desesperada. Diego, por favor, pelo menos nos dê uma chance de nos redimirmos. Tiveram 23 anos de chances. Desperdiçaram todas. Mas agora é diferente. Entendemos nossos erros. Só entenderam quando acabou o dinheiro. Se o vô continuasse mandando dinheiro, nem teriam me ligado. Houve outro silêncio. Havia acertado em cheio. Sabe o que mais me deixa furioso? Continuei. Não é nem o dinheiro. É o fato de que nunca me amaram de verdade. Eu era só um inconveniente que toleravam. E agora, quando precisam, querem fingir que sou filho. Sim, te amamos, disse minha mãe. Não.
Vocês amam a ideia do que posso fazer por vocês agora. É diferente. Desliguei o telefone e coloquei no silencioso. Não queria ouvir mais suas súplicas patéticas. Meu avô, que havia escutado parte da conversa, pôs a mão no meu ombro. Como se sente? Livre, respondi. E era verdade. Pela primeira vez na vida, me sinto realmente livre. Nas semanas seguintes, meu avô me contou o que estava acontecendo no Brasil. A família havia sido despejada e estava vivendo num apartamento minúsculo num bairro perigoso. Meu pai havia conseguido um emprego numa fábrica, ganhando salário mínimo. Minha mãe estava limpando casas para complementar a renda. E Paloma, que nunca havia trabalhado na vida, teve que aceitar um emprego numa cafeteria. Estão pagando pelos anos de soberba, disse meu avô. Sempre acharam que eram melhores que todo mundo, que mereciam uma vida de luxo sem trabalhar por ela. Sentia uma satisfação profunda sabendo que finalmente estavam enfrentando a realidade. Não era vingança, era justiça. Minha nova vida em Portugal prosperava a cada dia. Meu avô me ensinou tudo sobre o negócio e descobri que tinha talento natural para isso. Em um ano, já estava gerenciando contas importantes e contribuindo significativamente para o sucesso da empresa. Conheci pessoas incríveis, fiz amigos verdadeiros. Até comecei a namorar uma colega da empresa, Sofia, que me tratava com respeito e carinho que nunca havia experimentado antes. Você é uma pessoa especial, Diego, me dizia. Tem uma força interior que é admirável. Às vezes contava para ela sobre minha infância, sobre como minha família me tratava. Ela ficava horrorizada. Como uns pais podem tratar assim um filho? É incompreensível, porque nunca me viram como filho de verdade, explicava. Eu era só um acidente que toleravam. 2 anos depois da minha partida, meu telefone tocou de novo. Era um número que não reconhecia, mas quando atendi, ouvi a voz da minha mãe. Diego, sou eu. Por favor, não desligue. Como conseguiu este número? Pedi para um investigador te encontrar. Diego, por favor, preciso te contar uma coisa importante. Contra meu melhor julgamento, escutei. A Paloma está doente. Câncer. Precisa de tratamento, mas não temos dinheiro. Pode morrer. Senti um nó no peito, mas não de pena. Era raiva. E isso tem o que a ver comigo? É sua irmã. Mesmo com todos os problemas, é família. Não, não é. Ela escolheu não ser quando passou anos me humilhando. Diego, por favor, está arrependida. Quer falar com você? Não me interessa. Como pode ser tão frio? É questão de vida ou morte. Ela teve uma vida inteira para me tratar como irmão. Escolheu não fazer isso. Agora, na hora da necessidade, quer que eu esqueça tudo? Mas é família! Família é quem fica do seu lado nos bons e maus momentos. Família é quem te apoia, te ama, te respeita. Vocês nunca foram minha família. Foram apenas pessoas que dividiram a mesma casa comigo. Ouvi soluços do outro lado da linha. Diego, sei que erramos. Todos erramos. Mas, por favor, não deixe sua irmã morrer. Ela não é minha irmã. Repeti. E mesmo que fosse, vocês me ensinaram que família não ajuda a família. Afinal, quando eu precisei... Onde vocês estavam? Desliguei o telefone e nunca mais atendi ligações desse país. 3 anos se passaram. Minha vida em Portugal estava perfeita. Havia me casado com Sofia, compramos uma casa linda no centro de Lisboa e me tornei sócio da empresa do meu avô. Éramos ricos, respeitados, felizes. Num domingo tranquilo, meu avô me chamou para conversar. Diego, tenho algo para te contar. Recebi uma ligação do Brasil ontem. Meu estômago se contraiu. Sobre o quê? A Paloma morreu na semana passada. O câncer. Senti nada. Nem tristeza, nem alívio. Só um vazio neutro. Como eles estão? Destruídos. Seu pai teve um infarto depois do funeral e está no hospital. Sua mãe está sozinha, sem dinheiro pra nada. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Sente alguma coisa? Perguntou meu avô. Não, respondi honestamente. Deveria sentir? Não existe certo ou errado aqui, Diego. Eles tomaram decisões. Você tomou as suas. Poderiam ter tido uma vida boa se tivessem me tratado como família. Poderiam ter usado o dinheiro que você mandava com sabedoria. Poderiam ter criado um ambiente de amor em casa. Mas escolheram o caminho da humilhação e do favoritismo. Meu avô assentiu. E agora estão pagando o preço. Não sinto pena, disse. Sinto que finalmente se fez justiça. Naquela noite, contei tudo para Sofia. Ela me abraçou forte. Fez a coisa certa, disse. Família não é quem divide DNA com você. Família é quem te ama, te respeita, fica do seu lado. Seu avô é sua família. Eu sou sua família. Ela tinha razão. Olhei ao meu redor. Minha casa linda. Minha esposa maravilhosa. Meu avô que me amava incondicionalmente. Minha empresa próspera. E percebi que havia encontrado minha verdadeira família. Pessoas que me valorizavam, que acreditavam em mim, que me tratavam com respeito e carinho. Isso era o que família significava de verdade. Minha mãe tentou me contatar algumas vezes mais ao longo dos anos, sempre com alguma nova tragédia, sempre pedindo ajuda. Nunca respondi. Havia fechado esse capítulo da minha vida para sempre. Hoje, aos 28 anos, sou um homem realizado. Tenho uma empresa próspera, uma família que me ama, amigos verdadeiros. Aprendi que às vezes, para encontrar a felicidade, você precisa ter coragem de deixar para trás as pessoas tóxicas, mesmo que dividam seu sangue. Meu avô Esteban me salvou, não só financeiramente, mas emocionalmente. Me mostrou como é ser amado de verdade, como é ter alguém orgulhoso de você, como é fazer parte de uma família real. E quanto à minha família biológica, bem, colheram exatamente o que plantaram. Durante anos plantaram desprezo, humilhação e egoísmo. Era natural que colhessem solidão, pobreza e arrependimento. Não sinto remorso, sinto gratidão por ter tido força para sair daquela situação tóxica e construir uma vida baseada em amor verdadeiro e respeito mútuo. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é ter coragem de abandonar quem não te merece, mesmo que seja família. Porque família verdadeira é escolha, não obrigação. E eu escolhi bem.